Olá, seja muito bem-vindo a mais um SOS Convido, seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos falar de um tema extremamente importante e que eu acredito que muitas famílias devem passar por esse tipo de dificuldade. Nós vamos falar de infertilidade masculina e para falar sobre esse assunto nós estamos aqui de volta com o Dr. Marcos Vinícius. Ele é médico urologista e nós vamos falar aí sobre a infertilidade masculina, não é isso, Dr. Marcos? Isso mesmo, Patrícia. Agradeço o convite mais uma vez, estar aqui no programa. E é um assunto muito importante que pouco tocado, né? Então essa iniciativa de vocês de falar sobre esse assunto é muito importante para a população, para os casais. É um tabu, né, doutor? Com certeza. Marcos? As pessoas não falam sobre a infertilidade. E para começarmos, eu gostaria que você explicasse o que é a infertilidade. Bom, Patrícia, a infertilidade ela pode ser definida, né, como uma ausência de gravidez espontânea por um casal que não usa nenhum método contraceptivo durante um período de 1 ano. Então, 1 ano tentando gravidez. Se não vem uma gravidez espontânea, a gente já abre essa investigação de infertilidade. Isso se a parceira tiver menos de 35 anos. Se a parceira, se a esposa tiver mais que 35 anos, a gente espera só 6 meses. Já abre essa avaliação com 6 meses de tentativa sem sucesso de uma gravidez espontânea. Acima de 35 anos já diminui o tempo de pesquisa, de investigação. Porque quando a gente fala de fertilidade, a idade da mulher é de extrema importância, né? Talvez seja um dos principais fatores de bom prognóstico ou de pior prognóstico para uma gravidez. Então, a idade ideal seria ali 35 anos. Isso, para a gente avaliar a causa da infertilidade. Né? E como que é a porcentagem, doutor Marcos, dos casais que são acometidos com a infertilidade? Patrícia, essa porcentagem chega a aproximadamente 15%. Então, para cada 100 casais, 15 casais vão ter dificuldade de uma gravidez espontânea ao final de 1 ano de tentativa. Tá? É importante a gente definir também que a infertilidade ela pode ser primária do casal, casal que nunca teve filhos, né? Ou pode ser secundária. Às vezes o casal já teve um filho, está tentando uma segunda gravidez e não consegue uma gravidez espontânea. Então, até 15% dos casais pode ter infertilidade. Tá? E por que é importante tratar, investigar não só apenas o homem, mas também o casal? Porque em até 40%, 50% dos casos de casais inférteis tem fator feminino e fator masculino. Então, toda vez que a gente abre uma investigação, a mulher deve ser avaliada pelo seu ginecologista e o homem deve ser avaliado pelo seu urologista, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o casal chega assim, eu acho que a minha esposa tem dificuldade de engravidar e eu não tenho. Então, a gente precisa avaliar, porque até 40% os dois podem ter algum grau de infertilidade. E aí, investigando os dois, fazendo o diagnóstico, tem a possibilidade de fazer o tratamento com os dois. Exatamente. Né? Às vezes, se tiver fator masculino, se o outro tem algum tipo de problema. Se tiver fator masculino e feminino, os dois fatores vão ser tratados para tentar uma gravidez espontânea. Espontânea, natural. E por que o homem com infertilidade ele deve ser investigado? E qual que é o objetivo dessa investigação? Interessante essa pergunta, né? A gente investiga o homem, primeiro, porque podemos encontrar alguma causa de infertilidade que é reversível. A gente sabe que a principal causa reversível de infertilidade no homem é a varicocele, e ela tem tratamento cirúrgico. Segunda coisa, qual é o segundo motivo que a gente tem que avaliar o homem? Que ele pode ter uma causa irreversível de infertilidade, mas que nós podemos conseguir algum gameta masculino, algum espermatozoide, e através de uma técnica de reprodução assistida, né, fertilização in vitro, por exemplo, conseguir uma gravidez desse casal. E terceiro motivo, às vezes esse homem tem uma causa de infertilidade que nós não vamos conseguir nem captar esse gameta masculino, esse espermatozoide. E aí nós vamos ter que discutir com o casal a possibilidade de um sêmen de doador ou até mesmo já abrir uma discussão para adoção. Tá? Então, por esse motivo. Uma coisa que eu chamo a atenção, um apelo que eu faço. Muitos casais, ao casarem, demoram aí 5, 6 anos para decidir ter filho. E nesse período que eles ficam evitando, às vezes eles já têm uma causa de infertilidade que deveria ter sido avaliada quando casaram. E aí quando vai decidir ter filho, que já está ali a mulher com uns 35 anos, o homem mais velho, perdeu-se esse tempo que poderia ter trabalhado para reverter esse quadro, né, esse caso de infertilidade. É interessante isso que você falou, porque antigamente, bem antigamente, antes de casar,
eu não sei se tem ainda, mas o pessoal fazia o curso de noiva e tudo, mas também tinha os exames. Exatamente. Que as mulheres e os homens faziam. Pré-nupcial. O pré-nupcial. Eles faziam esses exames e ali poderia ser diagnosticado alguma coisa, alguma questão de ou alguma outra doença ou a própria Exatamente, né? Hoje isso caiu em desuso. E essa prática é interessantíssima, Muito. Porque já no casamento, né, ali no preparação para o casamento, a gente poderia identificar alguma causa de infertilidade. E já começar a tratar, fazer um planejamento, né? Fazer um planejamento, já que o casal quer ter filho, é muito sofrido, muito doloroso. Exatamente. Quando eles tentam, faz de tudo e não conseguem realizar aquele sonho ali. E às vezes pode chegar tarde demais, né? Às vezes com a idade avançada da esposa, né? Ou com um quadro irreversível do marido. Sim. Esse pré-nupcial é um apelo que a gente faz, né? Vamos voltar a fazer esses exames, né? Esse apelo do pré-nupcial, porque faziam antes. Exatamente. E ele é extremamente importante. Com certeza. Né? E quais as principais causas da infertilidade masculina, Dr. Marcos? Bom, a principal causa reversível de infertilidade masculina é a varicocele. A varicocele nada mais é do que varizes escrotais, né, mais comum do lado esquerdo. O que acontece, né? Essas varizes elas podem superaquecer o testículo e cair a qualidade do espermatozoide, né? E ela tem uma causa, ela tem um tratamento reversível que é cirúrgico. A gente opera a varicocele e consegue melhorar os parâmetros do espermograma e conseguir uma gravidez espontânea em grande parte dos casos, né? A segunda causa é idiopática. A idiopática é aquela que não tem uma causa bem definida, que fica como uma causa não definida. A terceira causa mais frequente são as infecções. Eu chamo atenção, inclusive, para a Covid-19. Na época da pandemia, tiveram vários trabalhos que comprovaram, né, que a fertilidade caiu durante esses quadros de infecções pela Covid-19. Temos também causas obstrutivas, né, às vezes algum trauma local ou cirurgia prévia que levou ao fechamento do ducto deferente, né, e causas hormonais, às vezes deficiência de testosterona, hipotireoidismo, às vezes na infância teve cachumba e o testículo não desenvolveu de uma forma adequada, mas a principal causa é a varicocele. E ela é diagnosticada clinicamente, no consultório, né? A gente consegue ver isso numa consulta de rotina ao examinar a bolsa escrotal, a bolsa testicular do nosso paciente. E é reversível. E é reversível, né? Assim, a maioria dos homens que tem varicocele não tem infertilidade. É importante destacar isso também. Mas para aquele casal que está planejando uma gravidez, é fundamental avaliar isso no homem, porque pode ser a causa. E é a causa em 40% dos casos. E como a investigação de infertilidade masculina deve ser feita? Ela deve ser feita inicialmente, né, com uma anamnese, né, que é a consulta, no consultório, e com um exame físico bem feito. Porque às vezes no exame físico a gente já diagnostica uma varicocele ou algum caractere sexual masculino que não desenvolveu de uma forma adequada, como a pilificação, barba, que já pode demonstrar uma deficiência hormonal, né? E através de alguns exames básicos, como o espermograma, que vai avaliar a qualidade do espermatozoide, e o perfil hormonal, né? A partir desses exames, dependendo das alterações que forem encontradas, nós podemos lançar mãos de outros exames mais específicos. Tá? Basicamente assim. Basicamente é isso. Bem mais simples que a mulher. E aí o homem eu estou pensando aqui comigo, ele tem uma responsabilidade grande, porque além dele ter que ter muito espermatozoide, ele tem que ter espermatozoide de qualidade. Exatamente. Tem que ter uma concentração, um volume, a motilidade e a vitalidade boa. São esses 4 parâmetros que nós avaliamos. Senão não acontece ali a gestação. Diminui bem a probabilidade. Então, quais são os fatores, Dr. Marcos, de risco para a infertilidade masculina? Bom, nós falamos aí alguns. Exatamente, vamos né? Frisar outros aí. Já gravamos alguns programas falando sobre a ejaculação, né, e a impotência. E eu brinco o seguinte, o pessoal fala, eu vou fazer um exame de sangue para poder ver como é que está a minha saúde, né? E o espermograma, ele é um retrato da saúde do homem. Se você alimenta mal, se você fuma, faz o uso abusivo de álcool, não pratica atividade física, tem algum grau de obesidade, né? A gente vê que o espermograma cai muito a qualidade. Então, buscar hábitos de vida saudáveis é fundamental para ter, né, um bom parâmetro, um bom desenvolvimento dos espermatozoides. Lembrando que o que a gente faz hoje vai ter repercussão daqui 90 dias, porque o que o homem ejacula hoje amadureceu ao longo de 90 dias. Então, qualquer alteração que eu faço hoje, eu espero melhora daqui 3 meses. Tá? Mas, basicamente isso, levar um estilo de vida saudável. Principalmente controle do peso. Tá? Então, a obesidade... A obesidade é um fator que prejudica bastante, que pode levar a algum grau de desregulação hormonal que vai combinar com a baixa de espermatozoides.
E agora eu gostaria que você falasse quais os principais tratamentos para a infertilidade masculina e quais são as chances de reversão de infertilidade entre esses homens. Bom, os tratamentos vai depender da causa. Quando é a principal causa, que é a varicocele, o tratamento é cirúrgico. É um tratamento que a gente pode fazer de manhã e dar alta à tarde para o paciente, né, com um pequeno corte, uma pequena incisão na região da virilha, onde nós vamos identificar essas varizes escrotais e fazer a ligadura delas. Né? Daí um tempo a gente repete o espermograma para ver se houve reversão do quadro. Por exemplo, tem casal que às vezes a esposa faleceu, casou novamente ou separou e já tinha feito vasectomia prévia. O tratamento pode ser a reversão da vasectomia. A gente sabe que os resultados, né, quanto mais tempo passa dessa vasectomia, pior são os resultados, mas que tem essa possibilidade também. Nós temos também a possibilidade da captação do espermatozoide através da punção do epidídimo ou da própria punção do testículo, né? Ou através até de microscópio para identificar espermatozoides e partir para uma técnica de reprodução assistida, mas ainda utilizando o espermatozoide da própria pessoa, sem a necessidade de um doador, né? E dentre esses tratamentos, se for alguma desregulação hormonal, como tireoide, né, deficiência da testosterona, ou deficiência de algum hormônio que estimula o testículo a produzir o espermatozoide e a testosterona, a gente também tem alguns tratamentos medicamentosos, injetáveis, para corrigir esses hormônios e tentar estimular o testículo a voltar a produzir espermatozoides. Tá? Lógico, tem casos que mesmo com todo esse aparato, esse arsenal que nós temos para tratamento, às vezes nós vamos ter que discutir o espermatozoide doador ou a adoção. Tá? Mas a boa notícia é que sempre, todos esses que você falou, tem como fazer o tratamento, tem como reverter, né? E são poucos os casos, pelo que nós falamos aqui, que aí vai entrar na parte da adoção ou de um doador de esperma. Em alguns lugares, inclusive, o tratamento é disponibilizado pelo SUS. Onde eu fiz a minha formação, inclusive, no Hospital das Clínicas, lá tem o serviço de infertilidade que atende. Não precisa arcar com esses custos, né? Os custos, porque são altos, principalmente a assistida. Sim, com certeza. Doutor Marcos, muito obrigada. Mais uma vez, você abrilhantou o programa, principalmente com esse assunto que também é um tabu. As pessoas não conversam sobre a infertilidade, têm vergonha. Eu não entendo, mas deveriam conversar mais, falar mais e procurar mais a ajuda do urologista para reverter esses quadros. Eu chamo a atenção para isso mesmo que você está falando, que eu já recebi vários pacientes em consultório que com um único espermograma recebeu o diagnóstico de infertilidade. E a gente sabe que não é dessa maneira, que a gente tem que colher exames, tem que reavaliar o paciente, e que se o casal deseja ter filhos, tem que investir nessa parte da avaliação da infertilidade, sim. Tá? E vamos focar lá nos seus exames antes de você casar. Nos pré-nupciais. Muito obrigado por mais esse programa, por mais esse convite, e me encontro à disposição. Sou eu quem agradece. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e o Dr. Marcos deixamos o nosso abraço. Até a próxima semana. Até lá, fique com Deus.